Fala, meus queridos vestibulando. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 9ª aula da playlist Enem por Assuntos. O assunto que eu vou estar trabalhando com vocês nessa aula são questões envolvendo geometria espacial, beleza? Se você quiser aprofundar um pouco mais dentro da geometria espacial, você encontra aí no meu canal playlists envolvendo os principais sólidos geométricos e também poliedros. Show, galera? Uma outra coisa importante que eu sempre peço aí para vocês, que dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos e também para motivá-lo a preparar mais aulas para vocês. Beleza, galerinha? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula nova, tá? Questão 1, 2023. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei. Em etapas, inicialmente esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base, medindo 18 centímetros. Em seguida, remove deste cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone conforme ilustrado na figura. Então tá aqui, ó, tá? Eu tenho um cone maior. Deste cone maior, eu vou tirar este cone menor, vai formar um tronco de cone. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original, né? Então, depois ele vai fazer um furo aqui, ó, neste tronco de cone. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base. A base. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetros cúbicos de volume. Utilize 3 como aproximação para o π. Qual é a massa em grama dessa escultura? Olha, para calcular a massa é densidade multiplicado pelo volume. Então, eu precisaria saber o volume deste tronco de cone perfurado, tá? Isso primeiramente. Então, olha, vamos lá passo a passo. Para poder calcular o volume desse tronco de cone, seria o volume do cone maior, tirando do volume do cone menor e tirando do volume deste cilindro. Aí vai me dar o volume do tronco de cone com perfuração, tá? Bem, primeiramente, para poder calcular o volume do tronco do cone menor aqui, olha, eu vou precisar da sua altura, tá? Então, vamos lá no passo a passo. Olha, olhando aqui de frente a nossa figura, eu vou ter um triângulo, né? Então, tá aqui, eu já fiz um desenho de um triângulo. Na base, nós temos 18 centímetros, que é o diâmetro do cone maior. O diâmetro do cone menor é 6 centímetros. Então, esses dois triângulos, o triângulo maior, formado aqui, e o triângulo menor, eles são semelhantes. Então, através do critério de semelhança, eu chego na altura do cone menor, tá? A altura do cone menor, eu vou indicar por um Hzinho pequeno aqui. A altura do cone maior, nós temos que é 36, tá? Bem, para calcular, então, a altura do cone menor, usamos o critério de semelhança. A altura do cone menor está para a altura do cone maior, assim como, né, o diâmetro da base do cone menor está para o diâmetro da base do cone maior. Então, H está para 36, assim como 6 está para 18. Cruzamos aqui a multiplicação, eu vou ter 18H
igual a 216. 18 está multiplicando, passa dividindo 12 centímetros. Então, aqui, olha, seria a altura do cone menor, tá? Por que eu tive que calcular essa altura? Que é para poder calcular o seu volume, ó. Bem, vamos relembrar aqui. Volume de cone, eu vou pôr aqui, VC, volume de cone. Para calcular o volume de um cone é 1/3 de πr ao quadrado multiplicado pela sua altura. Vou precisar também de volume de cilindro. Volume de cilindro é πr ao quadrado multiplicado pela sua altura, tá? Então também já vai dar para saber a altura do tronco de cone, né? Porque se o cone maior mede 36 centímetros, a altura do cone menor é 12 centímetros, então é só subtrair 36 de 12, tá? Eu vou ter a altura do tronco aqui, ó, que vai ser a altura do cilindro, né? Essa altura aqui vai me dar 24, que eu vou precisar dela também, tá? Então é só subtrair aqui a altura do maior, 36, menos a altura do menor, que nós acabamos de calcular aqui, que é 12. Vai me dar a altura do tronco de cone, que vai corresponder à altura do cilindro. Então vamos lá para o cálculo do volume, né, do nosso tronco perfurado. O que seria o volume do nosso tronco perfurado? Então o volume do tronco, vai ser o volume do cone maior, vou por V, cone maior, menos o volume do cone menor, como tem um furo em forma de cilindro, menos o volume do cilindro, tá? Aí vai me dar o volume do tronco furado. Então o volume do tronco, já com o furo, será igual. O volume do tronco maior. Então o volume de um cone é 1/3 de πr, pede para usar o π igual a 3 πr ao quadrado. Como o diâmetro da base mede 18, gente, cuidado agora, hein? Tá? O diâmetro da base do cone maior mede 18, o raio é 9, então vezes 9 ao quadrado, multiplicado por a sua altura, que é 36. Menos o volume do cone menor, que seria 1/3 de π, pede para usar o π igual a 3, r ao quadrado, o raio da base do cone menor, como o diâmetro da base é 6, o raio é a metade do diâmetro. Então, 3 ao quadrado aqui. Opa, deixa eu arrumar aqui. 3 ao quadrado multiplicado pela sua altura, tá? A altura do cone menor é 12. Menos o volume do cilindro, que é πr ao quadrado multiplicado por h. Então, pede para usar o π igual a 3, então 3. Como o diâmetro do cilindro é 6, o raio do cilindro é 3 ao quadrado multiplicado pela altura do cilindro, que vai ser 24. Então, agora é só fazer as continhas, tá? Já vamos fazendo aqui algumas simplificações. 3 com 3 aqui, 9 ao quadrado dá 81, multiplicado por 36, 2.916. 2.916. Menos. Aqui também já vamos simplificar. Vai sobrar 3 ao quadrado dá 9, vezes 12, 108. 108, menos o cilindro, 3 ao quadrado dá 9, vezes 3,
vai dar 27. 27 vezes 24, 648. 648. Então, subtraindo 2.916, 108 de 648, vai dar 2.160 centímetros cúbicos, tá? Então, tá aqui o volume do tronco de cone furado. Massa, gente, é o produto da densidade. Então, a densidade vezes o volume, D vezes V. A densidade dessa madeira, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Então, 0,6 vezes 2.160, tá? Vai me dar 1.296 gramas. Beleza? Então, a resposta aqui está na alternativa B de bom, B de bola, né? Então, era uma questão aí da geometria espacial envolvendo volume, né? Envolveu o volume de cone, envolveu o volume de tronco de cone, envolveu o volume de cilindro, tá? E também aí no caso, semelhança de triângulo. Você encontra aí no meu canal playlists completíssimas sobre cones, sobre cilindros, esferas, tá? Pirâmides, prismas, poliedros, né? Para aprofundar mais nesses assuntos, tenha essas playlists aí no meu canal, beleza? Vamos lá, questão 2. Bem, a questão 2 está dizendo o seguinte: num recipiente com forma de paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros em um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Então tá aqui a figura, ó, tá? Do recipiente com água até a altura de 8 centímetros. Aqui tem um objeto, e para poder pegar esse objeto eu vou ter que deslocar o volume de água até a altura de 15 centímetros. Olha, gente, então eu vou ter que aumentar aqui na altura, né, o deslocamento do volume de água para chegar à altura de 15 centímetros. Eu preciso fazer um deslocamento aqui de 7 centímetros no volume de água, né? Deslocar mais 7 centímetros, ó, na água, tá? Para chegar à altura de 15. Vou ter que fazer um deslocamento. As bolinhas têm que corresponder a este volume de água deslocado. As bolinhas que eu vou colocar lá dentro tem que fazer um deslocamento de água de acordo com este volume aí, ó, que seria um volume de um paralelepípedo reto retângulo, aonde o comprimento seria o 4 mesmo, a largura seria igual a 3 aí, e a altura dele seria o 7, que é o volume de água deslocado, tá? Então, olha, o volume de água deslocado, volume de água deslocado, vamos lá, volume de água deslocado será o volume, então, o produto das 3 dimensões daquele paralelepípedo, 4 vezes 3 vezes 7, tá? Que vai dar um volume de 84 centímetros cúbicos, tá? Então, este 84 centímetros cúbicos é o volume de água deslocado. Então, o volume das bolinhas tem que corresponder a este volume. O número mínimo de bolinhas necessárias para que possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas é. Então, olha, nós já temos o volume de água deslocado. Cada bolinha tem
6 centímetros cúbicos de volume. Então, para saber a quantidade, a quantidade de bolinhas, é só dividir o volume de água deslocado pelo volume de uma bolinha, quantidade de bolinhas. Então, seria o 84 dividido por 6, tá? Vai dar um total aqui de 14. Resposta alternativa A de Amora, tá? Então, também uma outra questão aí envolvendo volume de paralelepípedo, tá? Então, só lembrando, o volume de água deslocado foi aquele volume correspondendo, né? Um paralelepípedo de 4 por 3 e 7. Eu só vou deslocar 7 centímetros na água, porque a água já estava a uma altura de 8 centímetros para poder atingir os 15 centímetros. Beleza, galera? Vamos lá. Próxima questão. Bem, aqui está dizendo o seguinte. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e o responsável pela administração pública local decide contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro. Cuidado aqui, hein? Foi dado o diâmetro da base, né? Interno. E atender à demanda de água da população por um período exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considerando que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros, use 3 como aproximação para o PI. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura mínima em metros igual, tá? Bem, gente, o volume desse reservatório tem que ser igual ao volume de água necessário para abastecer essa população durante 7 dias. Então, vamos primeiramente calcular o volume de água necessário. Então, o volume de água necessário para os 7 dias, tá? Olha, são 7 dias, eu tenho 100 pessoas, então 7 vezes 100, e cada pessoa consome 120 litros. Vezes 120, tá? Então vai dar um volume de 84 mil litros. Isso está em litros. E o exercício está pedindo a altura do reservatório, em metros. Então, olha, não pode esquecer que eu tenho que transformar esse litro para metros. 1 metro cúbico, lembrando a relação, corresponde a 1000 litros, tá? Então, para transformar litros em metros, eu vou dividir por 1000. Então, dividindo aqui por 1000, a capacidade em metros cúbicos desse reservatório seria 84 metros cúbicos, beleza? Lembrando aqui que o volume de um cilindro, né, é πr ao quadrado vezes h. Este volume tem que dar o volume de água necessário, tá? Então, olha, πr ao quadrado vezes h terá que ser igual a 84. Então, daqui nós vamos tirar a altura. Ó. Pede para usar o π igual a 3. O raio é 2,5. Cuidado aqui, porque foi dado o diâmetro. Então, 2,5 ao quadrado, multiplicado por h, vai ter que dar igual a 84. O 2,5 tá, ao quadrado vai dar 6,25, que multiplicado por 3 vai dar 18,75 vezes h igual a 84. 18,75 está multiplicando, passa dividindo, vai dar 4,48 metros, beleza?
Resposta alternativa D, de dado. Tá? Então, observa que as questões, elas aí de geometria espacial, né, são provas de anos diferentes, são mais carregadas aí, né, em parte de volume de sólidos, né. Então tá aí, gente, também uma questão tranquila de se fazer, né. Vamos lá para a questão 4. Questão 4 está dizendo o seguinte: peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato de um cilindro, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e a altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Pergunta: quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Gente, olha, para descobrir essa quantidade de esfera, eu vou calcular o volume derretido e dividir pelo volume de uma esfera, tá? Então, primeiramente, nós vamos calcular o volume do cilindro. V cilindro. Mais uma vez a formazinha aqui do volume cilindro. PR ao quadrado vezes H. Aqui não fala para quanto tem que trocar o π, tá? Mas eu vou deixar indicado aqui, ó. Vai ficar π, que multiplica o raio aqui é 4. 4 ao quadrado vezes a altura, que é 50. Então, 4 ao quadrado vai dar 16. 16 vezes 50 vai dar 800 π centímetros cúbicos. Então, esse é o volume que vai ser derretido, o volume do cilindro. Agora, nós vamos calcular o volume da esfera. V esfera. Lembrando que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Olha, gente, aqui foi dado o diâmetro da esfera, 1 centímetro, o raio é meio, tá? Então, 4/3 de π, que multiplica 0,5 ao cubo, tá? Olha, 0,5 ao cubo vai dar 0,625, multiplicado por 4 vai dar meio π sobre 3. Essa divisão não dá exata, eu vou deixar indicado aqui, tá? Centímetros cúbicos. Então, olha, quantidade de esferas, quantidade de esferas. Eu vou dividir o volume da peça, o volume total, que é o 800 π, pelo volume de uma esfera, que é meio π sobre 3. Divisão de frações. Mantenha do numerador, tá? Vou manter aqui do numerador, que é 800 π, multiplico pelo inverso do denominador. Então, 3 sobre meio π, tá? Vamos ver o que vai dando para simplificar. Olha, o 800, por ser uma multiplicação, eu posso dividir 800 por meio. Tá? Dividindo 800 por meio, vai me dar 1.600, né? Porque se eu fosse dividir por 1, daria 800. Vou dividir pela metade, dobra. O π simplificou com π, então sobrou 1.600 vezes 3. Vai dar 4.800 esferas. Então tá aí, ó. Alternativa D de dado, tá? Então também aí, olha, envolvendo o volume, no caso volume de cilindro, volume de esfera. Repetindo mais uma vez, tem playlist sobre esferas, tem playlist sobre cilindros aí, playlist sobre prismas,
pirâmide está aí no meu canal. Vamos lá para a última questão, a questão 5 aí, né? Olha bem, a questão 5 está dizendo o seguinte: no desenho técnico é comum representar um sólido por meio de 3 vistas, frontal, perfil superior. Resultado da projeção do sólido em 3 planos perpendiculares, 2 a 2. A figura representa as vistas de uma torre. Olha, vista frontal, vista de perfil, que seria a vista lateral, e a vista superior. Observe que a hora que eu olhar aqui por cima, eu vou ter que enxergar aqui 3 círculos, tá? E as laterais são linhas retas, olha aqui, ó. As arestas laterais, a hora que eu for ver, tá? Com base nas vistas fornecidas, qual a figura melhor representa essa torre? Olha, gente, a gente já vai descartando algumas. Observa que a A tem uma curvatura aqui na lateral, olha. Tá vendo? Então, a hora que eu olhar aqui de frente, eu não enxergo. Aqui é linha reta, olha. Então, já está descartada a A e a B. Tá? Já descarto a A e B. A curva aqui, ó. E a hora que eu olhar, não aparece essa curvatura. Não vai aparecer. Tá? Bem, a C. Opa, a C está meio parecida. Só que a hora que eu olhar por cima, eu tenho que enxergar 3 círculos aqui. Não, aqui a hora que eu olhar por cima, eu só vou enxergar o círculo da base menor e o círculo da base maior aqui, ó. Tá? A hora que eu olhar aqui por cima. E olha bem, a vista superior são 3 circunferências. Tá? Então também já está descartada a letra C. A D também, ó. Porque a hora que eu olhar por cima, eu tenho que enxergar círculo. Aqui, ó. A hora que eu olhar por cima, tem este quadrilátero aqui, depois tem os círculos. Então estaria aparecendo um quadrilátero também. E ia aparecer um quadrilátero da base maior. Também não. Poxa, gente, sobrou a alternativa aí de excelente. Porque o que acontece? A hora que eu olhar por cima aqui, ó, né, eu vou ter esse círculo da base maior. Vou ter o círculo da base menor. E o outro círculo aqui, ó, que são os 3 que aparecem ali. Né? Tá? E as laterais, a hora que eu olhar aqui de frente, eu não enxergo essa curvatura quando eu estou olhando aqui de frente. Isso aqui eu vou estar acabando enxergando aqui, ó. Né? Esse trapézio. Isso vai estar no chão, ó. Tá? Então a resposta alternativa aí de excelente. Então tá aí, galera. Aqui eu tô terminando mais uma aulinha da nossa playlist Enem por assuntos, tá? Não esqueça aí que é importante você dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer em atendê-los. Beleza, galera? Tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!